O pessoal tá entrando, ó. Boa noite, boa noite. Até a Clarinha tá aqui hoje, ó. Verônica. Sueli, ó o Aldo. Ó o Aldo, amor. Meu Riri. Ó, o Gilson aqui tá falando que já estudou com a gente. Tio Beto. Daniela. No Cruzeiro do Sul, ó. Ele tá no Canadá. Tá longe, hein, Gilson? Oi, gente. Uau. O Gilson tá no Canadá, tá aceitando visita aí, Gilson? Como tá o coronavírus por aí? Não, tem não. Tem não, né? Tem não. Gente, vamos só esperar mais uns 2 minutinhos. No meu celular aqui ainda não deu 8 horas, que o pessoal vai entrando. Ó, o meu justo lá tá fechado. Tá fechado aqui. Que coisa, hein? Luciano, meu primo. Adriele, lindona. Acabei de te marcar, Adriele, ali numa lembrança tão boa do seu chá de lingerie há 3 anos atrás. Coisa boa. O Ademar, cadê? Fala pra ele entrar na live. Vamos entrando. Gente, tem um aviãozinho que fica embaixo. Você pode ir colocando ele e convidando as pessoas para entrar. Você vai clicando assim do ladinho, ó. E a turma vai entrando. Adriel, quando ele tá trabalhando, tadinho dele. O Luciano tá puxando saco aqui, amor, diz que você não envelhece. Primo, sempre votarei em você, viu? Oi, gente. Oi, oi. E aí, deu 8 horas? Deu. Gente, nós vamos começar. Até porque se caso as pessoas forem entrando e for perdendo algumas coisas, a gente vai deixar a live salva. Então não vai ficar ninguém no prejuízo, tá bom? Depois vocês podem estar acompanhando pelo Instagram. E eu vou colocar também a live no YouTube. Vai ficar salva lá, ok? Então vamos lá. Semana passada a gente começou, né, amor? Foi. E a gente conversou um pouco, né, sobre essa situação, né, de estarmos vivendo essa temporada aí de quarentena e como que a gente está lidando com isso, né? Foi, assim, muito bacana. O resultado foi além do que nós esperamos. Muitas pessoas compartilharam com a gente, mandaram mensagem, conversaram, né? E diz que foi muito bom, que foi útil. Então, isso alegra muito a gente. E aí, no final da nossa live da semana passada, a gente sugeriu 2 temas, né? Para vocês estarem escolhendo. E o tema escolhido foi sobre o poder das palavras. Confesso que é um tema que eu gosto demais, porque realmente há um poder muito grande nas nossas palavras, né? Tem poder nas nossas palavras para ferir, para matar, mas da mesma forma tem o poder das nossas palavras também para construir, para amar, para demonstrar carinho, e isso é muito bom. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito bacana, que você vai conseguir extrair vários conhecimentos, né? E extrair algo da nossa experiência também, para que você não erre tanto quanto nós erramos, né, amor? Erre menos. Bem menos. Porque o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Vamos aprender, então, com os nossos erros também, né? Os nossos erros e acertos, né, amor? Afinal, já são mais de 20 anos aí, errando, acertando. Errando muito. Errando muito. E a gente tá aqui para compartilhar com vocês nossa experiência também. Tá bom? Vou deixar o Humberto dar os cumprimentos iniciais aí pra gente entrar no assunto. Boa noite a todos, né? Fico muito feliz de ver a turma aí de novo hoje.
alguns que não estavam semana passada, mas provavelmente deve ter visto o vídeo no YouTube também. E a gente fica muito feliz, é algo que a gente já tinha vontade de fazer há algum tempo e o retorno que a gente teve nessa semana foi muito boa. O retorno foi muito bom. O objetivo nosso não é passar nenhum tipo de conteúdo para vocês, porque eu acho que tem muita gente boa com muito conteúdo na internet já. A intenção, na verdade, é passar experiências mesmo de vida, de prática, né? Às vezes a gente lê muita coisa e não consegue executar, não consegue colocar em prática, ou os resultados são bem diferentes do que aquilo que é apresentado no conteúdo que a gente absorve. Então o intuito nosso é esse, apresentar os acertos, apresentar principalmente os erros, para que vocês não errem, como a Sinara falou. Esse é o objetivo nosso. Então, bem-vindo para todos aí, tamo junto. Gente, o som tá legal? Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Tá tudo bem? O Aldo disse que você é mais engraçado sério do que fazendo graça, amor. É porque eu faço muita força, né, Aldo, pra ficar sério, né? Alguém me dá um feedback aí do som? Tá bacana? Tá dando pra ouvir direitinho? Espera um minutinho. Yes, ó o Zu. Então tá bom. Gente, eu quero começar falando com vocês sobre essa questão do poder das palavras. Eu vou lá no comecinho, vou falar sobre o namoro. Esses dias atrás eu estava conversando com algumas amigas da Ana Júlia aqui, né? E a gente comentando sobre esses namoros de hoje em dia que eu tenho percebido que estão, assim, muito estranhos. Namorado falando com grosseria com namorada, namorada respondendo com grosseria. E é tão triste ver isso dentro de namoro, porque eu fico preocupada pensando, gente, se no namoro tá dessa forma, tá esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação, como será que vai ser esse casamento, né? Porque o namoro tem que ser perfeito, gente. O namoro e o noivado é feito para vocês se conhecerem, né? E ver se, não, vai dar certo, eu vou casar porque o relacionamento tá legal. Né? Vocês se encaixaram ali. Mas a gente tem visto coisas terríveis acontecendo. Se você liga o jornal, você vai ver lá o namorado que matou a namorada que matou o namorado, e coisas absurdas acontecendo no mundo afora. E a experiência que eu tenho de namoro, gente, foi assim, a melhor possível. Porque eu e Humberto, nós namoramos 2 anos e 9 meses. Só que nós já nos conhecíamos antes, a gente era amigo de infância. E durante a nossa amizade, né, no nosso tempo de adolescente, e depois, logo quando a gente começou a namorar, eu tava com 15 anos, Humberto tava com 17 anos, quando a gente começou a namorar sério mesmo, e já assim, a gente já começou a namorar no primeiro dia, já decidimos casar. Sério mesmo, né? Mas é porque aquelas coisinhas de escola, né, antes, né? A Ana Júlia não está sabendo disso, que foi antes dos 15 anos, não. Mas foi tão perfeito o nosso namoro. Eu até tava ali agorinha, mexendo numa caixa. Eu ia expor o Humberto aqui. Porque eu tenho as nossas cartinhas guardadas de quando a gente namorava. E era tudo tão cheio de paixão, de romance, tudo muito romântico. Humberto foi aquele namorado que colocava faixa na porta da escola com declaração de amor, mandava entregar flores pra mim na escola. Tá me expondo. Eu vou expor um pouquinho. Seu bem. Então ele era muito romântico, ele me tratava muito bem, ele era extremamente carinhoso. E ele gostava muito de estar perto, de me presentear, de me conquistar, as cartinhas, os cartões que ele me dava. Gente, quando nós começamos a namorar... quando a gente começou a namorar, aliás, antes de nós começarmos, ele ficou tentando me conquistar e ele mandava uma cartinha para mim por dia na escola. Eu tenho todas guardadas. Então tinha essa fase da conquista que é muito gostosa. E aí a gente vê hoje esses namoros que não tem isso. É uma grosseria muito grande e querem entrar num relacionamento, né, dentro de um casamento, que é algo extremamente sério, sendo que o namoro foi terrível. Então hoje, se eu pudesse dar um conselho, se tivesse solteiras aqui na nossa live, preste atenção no seu namoro. O seu namoro tem que ser perfeito. Se ele for perfeito, aí você pode casar. Mas se tiver grosseria, se tiver lágrimas, se tiver choro, corre, vaza, termina, parte para outra, mas não perca o seu tempo,
Porque dentro do namoro você não pode passar por isso. Então tem que ser perfeito. E esse é o conselho que eu dou. E eu acredito que tem no nosso meio, né, dentro do nosso círculo de amizades e tudo, muitas pessoas que não tiveram um namoro legal, entraram dentro de um casamento e as coisas pioraram muito. E aí um foi vítima do outro, de raiva, de agressões, de irritações, de sentimento de mágoa. E tudo isso foi acontecendo dentro desse casamento e foi desgostando e as pessoas foram se destratando e acabou prejudicando de forma muito grande o relacionamento. E muitos hoje, eu não acredito no impossível, mas muitos casamentos hoje você olha e fala assim, gente, como que recupera isso? Como que recupera esse respeito? Como que recupera esse carinho? Como que recupera esse amor? E todo casal, ele precisa se comunicar de maneira respeitosa, de maneira amorosa. A partir do momento que começa a acontecer agressões verbais dentro do casamento, esses distratos, já é um sinal de alerta. E precisamos nos preocupar com isso. Eu gostei muito quando escolheu esse tema, porque é algo que serve de alerta. Bom, vamos cuidar dessa comunicação para que não aconteça algo pior dentro desse relacionamento. Né, amor? Verdade. Quer falar alguma coisa? Não, sobre essa questão do namoro é muito, muito interessante, né? A gente sempre teve essa mesma linha de pensamento, que se não desse certo no namoro, possivelmente o casamento não seria tão bom quanto a gente esperava ser, e como foi, como é. Então a gente fica assustado muitas vezes em ver alguns tipos de namoro que não tem nenhuma direção nesse sentido. E a gente se preocupa muito de pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama e tudo, né? E acerca dessas agressões verbais no namoro, é muito complicado, fica muito complicado mesmo, porque isso aí demonstra uma falta de entendimento de ambos, de que são indivíduos que pensam diferente, que vêm de uma cultura diferente, de uma família diferente, que possuem hábitos diferentes, que é algo que eu estava falando no casamento da minha sobrinha, e que precisam lidar com essas diferenças, né? E muitas vezes um quer sobressair, quer passar por cima do outro, e artifícios que se usam são essas agressões, a potencialização da voz e enfim, coisas que trazem um resultado muito negativo. Nós vamos seguir aqui no assunto e a gente vai entrar, a gente teve muito problema nesse sentido depois do casamento. No namoro a gente não teve, no casamento a gente teve. Mas é que a chave que hoje eu posso perceber, a chave para um casamento permanecer, né, alcançar mesmo aquele objetivo de chegar até o fim. O fim que eu falo não é o fim do casamento, não, é o fim da vida. É o respeito e aprender a se comunicar. E, gente, é muito difícil, não é fácil, mas não é fácil mesmo. Se alguém chegar e falar assim, olha, é muito fácil, eu preciso conversar com essa pessoa. Porque não é fácil. Você compreender o outro, compreender o momento do outro, compreender o tempo do outro, é muito difícil. Mulher, já por natureza, nós gostamos muito de falar. E a gente não gosta de guardar para depois, a gente quer resolver naquela hora, né? A Humberto me chateava e eu já queria resolver naquele momento e queria descarregar toda a minha raiva, minha mágoa naquela hora. E não era o momento que ele estava preparado para ouvir aquilo. E, gente, eu te confesso que para eu aprender o momento certo de conversar com ele, eu demorei anos e anos. E assim, por eu não ter aprendido isso antes, nós tivemos várias brigas desnecessárias, porque eu não sabia respeitar o tempo dele. E isso é muito importante, eu preciso aprender a respeitar o tempo dele. E assim, dicas que eu dou para as mulheres nunca converse com um homem com fome. Não pode. Essa é melhor. Dá comida para ele primeiro, o homem tem conversa. Gente, com sobremesa. Se eu fosse contar para vocês todas as vezes que nós... Não, 90% das vezes que nós brigamos foi porque eu fui tentar conversar assuntos polêmicos com ele quando ele estava com fome. Deu ruim, não pode. Então, a primeira dica que eu dou é alimenta esse homem, dá comida para ele, depois você conversa.
E tem outros momentos que você vai perceber também dentro do casamento. Aqui em casa, por exemplo, eu já percebi que a melhor hora... Namorou, pode falar. Não... a melhor hora para conversar aqui em casa é realmente depois que namora, pode conversar qualquer assunto. Até conta para pagar, pode isso, falar. até conta para pagar. Do mês, as contas tudo. Do mês, mulher. Fala depois. Depois. E nos momentos de exercícios físicos, de caminhar ou de andar de bicicleta, é uma boa hora de conversar qualquer assunto, tá preparado para tudo. Mas tem momentos que não, o momento que chega em casa, do trabalho, não é um momento legal, na hora que acorda não é um momento legal, quando vocês estão indo trabalhar não é um momento legal para conversar. Então você vai começar a perceber dentro do seu casamento qual é a hora certa de conversar. E da mesma forma, né, eu tô falando eu como mulher, mas o homem também precisa perceber que há momentos que ele também tem que se calar. Há momentos que ele não tem que conversar, que ele não tem que trazer um assunto ruim para a mesa, porque vai trazer constrangimento, vai trazer brigas e brigas que são desnecessárias. E assim, da experiência que nós temos aqui, eu posso dizer que nós ainda discutimos muito. E muitas vezes discutimos os mesmos assuntos de 25 anos atrás. Só que hoje a gente já aprendeu a conversar e a discutir melhor esses assuntos. A escolher o momento certo de estar pontuando, o momento certo de estar falando, às vezes num tom mais de brincadeira, em vez de chegar num tom mais grosseiro, sabe? E falar aquilo. E é importante você perceber, cada casal precisa se conhecer. Por isso que é importante vocês gastarem tempos juntos, porque você vai perceber o momento dele. Aqui em casa, o Humberto, por exemplo, ele sabe quando eu não tô bem. E eu não sei o que acontece comigo, acho que todo mundo tem isso. Ele olha pra mim e vê que eu não tô legal. Então é um momento que não é pra conversar, que não é pra poder falar assuntos ruins, que sabe que não vai ficar bom. Pode ser que piore a situação, não é, amor? Verdade. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, vai seguindo. Pode seguir? Gente, então assim, algo que eu tenho percebido muito sobre a questão do amor, do respeito dentro do casal, e eu quero deixar isso com vocês aqui, é que o amor e o respeito, eles são fundamentais dentro do casamento. E eles se baseiam em dois pontos muito interessantes, que é a questão do som e da aparência. Eu não tinha parado para pensar ainda sobre isso, mas quando eu li um livro, isso mexeu muito comigo. Porque eu vou demonstrar amor e respeito através do som e da aparência, mas o que eu estou querendo dizer com isso, né? Você já parou para perceber que o tom de voz e a escolha das palavras, elas são decisivas dentro da comunicação do casal? E a aparência, ela vai estar relacionada às suas expressões faciais e às suas ações físicas. Gente, eu vou passar para o Humberto agora e ele vai falar. Várias vezes nós tivemos discussões de ficar emburrado assim 2, 3 dias, porque às vezes ele ia comentar alguma coisa comigo e a minha expressão facial era de derrota. E aquilo irritava profundamente ele, porque eu mudava a minha feição. Então, quando eu mudo a minha feição, dependendo da expressão que eu faço naquele momento, eu vou estar deixando de demonstrar para ele amor e respeito. Às vezes, conforme a expressão que eu faço, eu vou estar demonstrando raiva, ressentimento, rejeição. E isso é muito forte. Até depois a gente vai fazer uma live sobre essas diferenças entre homens e mulheres, mas o homem, ele é muito visual, né? Então, conforme a forma que nós mulheres olhamos para esse homem, ele vai se irritar ou ele vai se apaixonar. Já nós mulheres, nós somos muito auditivas, né? Aquilo que nós ouvimos vai mexer muito com a gente. E aí fica a dica para os homens, para tomar cuidado com aquilo que fala, com as palavras que são escolhidas e com o tom de voz que é falado. Na live da semana passada, Humberto comentou sobre isso, que ele tinha dificuldade, às vezes, de conversar algumas coisas comigo, porque ele falava no tom de voz dele, masculino, e pra mim ele estava brigando. Eu não gosto que falem comigo com um tom de voz alto. E eu acho que, se eu for fazer uma enquete aqui, 90% das mulheres que estão aqui vão falar que também não gostam. Porque, de fato, para nós é extremamente importante
cômodo conversar com o nosso esposo, que é aquele homem que tem que nos amar, que tem que nos cuidar, quando ele está falando com a gente de forma grosseira, com a voz alta, com um tom de voz agressivo. Isso traz em nós um constrangimento muito grande. Então nós temos sim que tomar muito cuidado com o som, né, com a nossa expressão facial, com as escolhas das palavras. Sabe, você não pode perder dentro do seu casamento aquelas palavras bonitinhas que vocês falavam quando namoravam. Aqui em casa eu sou amor e ele é amor, e a gente chama um ao outro de amor o tempo todo. E tem outros nomes também que a gente gosta de se comunicar com eles. Geralmente quando o Humberto fala assim, Sinara, eu já assusto. Azedou, né? Eu já acho que não tá legal alguma coisa. Tipo, tá procurando alguma coisa e não tá achando. Tá estressado com alguma coisa. Eu fiz alguma coisa errada, eu esqueci alguma coisa. Porque não é normal ele me chamar de Sinara. Ele me chama de amor. Posso falar o outro? Delícia. Delícia. Há anos ele fala isso. E quando ele começou a me chamar assim, eu falei, meu Deus do céu, eu sou margarina, porque eu só lembrava da margarina Delícia, né? Branquinha, amarelinha. E aí, o padrão é que ele fale amor ou delícia, mas quando ele fala Sinara, eu já me assusto. E aí você precisa resgatar isso do seu namoro também. Como vocês se tratavam quando vocês namoravam. Porque às vezes, dentro do casamento, vocês param de se tratar com carinho e sabe o que vai acontecer? Às vezes você vai chamar seu esposo e ele vai te responder assim, o que é? Né? O que é? O que foi? O que você quer? Gente, isso é muito ruim. Quando o seu esposo te chamar, só concluir esse, você fala assim, oi amor, né? Mais bonitinho, né? Só abrindo um parênteses aqui no que a Sinara falou. Tem alguns nomes que a gente começou a se chamar que veio com o tempo. Né? Não veio de namoro, foi dentro do casamento. Algo que é importante a gente entender, né? A gente vai em vários casamentos, vê muita coisa escrita falando sobre a passagem de Coríntios, né? Onde Paulo fala sobre o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e etc e tal. E a gente, na verdade, também eu falei um pouco sobre isso aqui no casamento da minha sobrinha. A gente tinha que levar um pouco o entendimento lá para trás, né? Onde fala que há tempo para tudo, há um tempo de plantar, um tempo de colher, enfim, há tempo para tudo. E a gente, dentro do casamento, a gente vive ciclos, né? E o primeiro ciclo é um ciclo de conhecimento, onde que a gente vai se conhecer e a cada etapa, cada ciclo que a gente vai conseguindo vencer, a gente vai sobrepondo essas dificuldades dentro desses ciclos dentro do casamento, a gente vai tomando mais intimidade. Esse amor lá de Coríntios, ele realmente vai crescendo, ele vai se tornando forte, ele vai se tornando mais completo e, consequentemente, o amor ele vai aumentando, a paixão vai aumentando e essas trocas de carinho, de formas verbais, elas vão crescendo e vão aumentando e vão se intensificando. Então, talvez hoje, para mim, a Sinara é muito mais delícia para mim do que era quando a gente namorava, porque a minha intimidade com ela hoje é muito maior, né? E essa questão visual que ela falou, eu nunca fui de me adaptar muito bem a trabalho fixo, né? Tem um nome. Carteira assinada, escritório, das 8 às 6 da tarde. Esse não é meu perfil, então, e ela é o perfil dela e ela queria isso pra mim. Então, quando eu ia compartilhar alguma coisa com ela acerca de um novo projeto, acerca de alguma coisa, ela já demonstrava na face o descontentamento, a insatisfação dela, porque ela queria um trabalhozinho fichado, um saláriozinho garantido no final do mês, e eu acho que ela queria saber onde que eu estava na hora que eu estava, tudo direitinho. Então, essas coisas me tiravam muito
do sério, me deixava muito nervoso. Então, por diversas vezes, eu nem compartilhei algo que eu queria muito compartilhar com ela, eu guardava para mim, porque eu pensava comigo já, vai fazer careta e já vai azedar o negócio, eu já vou começar com o pé esquerdo nesse negócio, não vou nem falar. Então, já começava o negócio errado por aí, porque não é o princípio, não pode ser esse, né? Tem que ser compartilhado, né? Gente, então é isso, sabe? O principal fundamento aqui dessa live de hoje é deixar claro da importância de você ser cuidadoso com as palavras dentro da sua casa, né? Onde você estiver com seu cônjuge. Palavras são extremamente importantes. E quando você escolhe errado as palavras, você vai estar causando um dano muito grande, muito grande. Várias vezes eu dormi chorando muito, porque às vezes eu falava e Humberto ficava calado, né, dentro de uma briga, de uma discussão. Mas de repente ele vinha com uma machadada, sabe? Uma única palavra que ele falava, ele conseguia me desconstruir, que eu não tinha mais força para falar nada, não tinha mais argumento. Então a minha atitude era, vou pro quarto, deitar na cama e vou chorar e vou dormir. E era assim que acontecia em casa, por várias vezes. Porque as palavras, elas têm esse poder de causar um dano, gente, assim, absurdo. Mas também as palavras têm esse poder de trazer alegria, de trazer vida, de melhorar a autoestima. E assim, por várias vezes durante a minha vida, eu me sentia mal, me sentia deprimida, com problemas. E Humberto parece que ele tinha o dom de me tirar do buraco. Por várias vezes eu estava mal, arrasada, chorando, me sentindo feia, me sentindo, sabe, tudo de ruim. E ele vinha e com uma palavra ele me levantava. Eu lembro quando eu decidi por fazer direito, e já tinha 12 anos que eu tinha terminado o ensino médio, né? Eu cheguei em casa um dia e falei para o Humberto assim, eu vou voltar a estudar, vou fazer direito e tal. Eu conversei com ele, ele deu tanto apoio, ele acreditou muito mais em mim do que eu mesma. E no meu primeiro dia de aula foi inesquecível, e eu procurei aqui para poder mostrar para vocês, mas eu lembrei que eu guardei numa pasta junto com o meu diploma e tá no meu escritório. Ele escreveu para mim num papel assim, você é top, vai lá e arrasa, e pregou no espelho do banheiro. Meu primeiro dia de aula na faculdade eu fui com esse papel e eu guardei ele, aquilo foi tão significativo para mim, porque aquilo me trouxe segurança. Eu estava assim, muito insegura por estar indo para a faculdade 12 anos depois, e ele vem com aquela palavra e me anima de uma forma tão incrível. E isso sim, foram várias vezes, né, ao longo desses anos, que com palavras ele conseguia me reerguer, me levantar e trazer cura para minha alma, para o meu coração. Isso é muito bom e eu queria compartilhar isso com vocês. Nós já temos quase 30 minutos de live. Gente, passa rápido demais, não tem lógica, eu fico encabulada. Mas assim, nós queremos deixar para vocês alguns conselhos. Eu vou falar primeiro, porque a mulher fala mais, depois vou deixar para o Humberto. Mas eu quero deixar um conselho para você que é homem. A Juliana colocou ali agorinha, né, que o Lucas está viajando, não estava lá para assistir, né, Ju? Mas vai estar salva, você vai falar para ele, que é para ele ouvir, tá bom? Então eu quero falar para vocês homens, eu vou deixar aqui para vocês um conselho. A sua esposa não é a sua inimiga. Não é, você não precisa tratar a sua esposa com grosseria. Você pode tratar ela com carinho, com amor. Você não precisa aumentar o tom de voz com ela, não precisa ser grosseiro. Todas as vezes que você levanta o tom de voz, que você é grosseiro, que você é frio na comunicação, você vai estar trazendo prejuízo para o seu relacionamento. Vai estar trazendo prejuízo para o seu casamento. Isso é ruim até para você. Porque já parou para pensar quantas noites lindas e maravilhosas de amor e passeios e viagens vocês vão deixar de aproveitar por causa de brigas idiotas, por causa de uma palavra dita no momento errado, de uma forma grosseira, num tom mais alto. Quando você é amoroso, você trata com carinho a sua esposa, você só tem a ganhar, não é? Só tem a ganhar. Então, gente, seja mais romântico, seja mais amável. Isso não vai te diminuir como homem, muito pelo contrário, você vai ser admirado. As pessoas vão olhar para você e vai falar, nossa, como aquela mulher é feliz porque casou com ele, né? Que homem maravilhoso. E já quando você trata a sua esposa com falta de amor, você vai estar destruindo a autoestima dela.
vai estar destruindo o senso de valor dela. E, gente, uma mulher mal amada é uma coisa muito triste. Então, assim, ame a sua esposa, cuide dela, não deixe ela se sentir mal, coloque essa mulher pra cima. Uma mulher bem-humorada, uma mulher bem amada, é diferente. Você vai ter muita coisa boa para colher dentro da sua casa. E o meu conselho agora para você, mulher, é que o seu esposo também não é seu inimigo, né? Não trata seu esposo com grosseria, nem sozinho, nem perto de outras pessoas. Não discuta na frente de ninguém, conversem em casa, sabe? Não muda suas expressões faciais perto das outras pessoas para que as outras pessoas olhem para você e percebam, nossa, ela tá grilada, nossa, vai ter briga. Gente, isso é muito ruim, sabe? Eu convivo com muitos amigos, com muitas pessoas da família que tem esse tipo de problema. Gente, é tão desagradável, é tão triste. Você muda o clima do lugar onde você está. Então toma muito cuidado, sabe? Espera a hora certa para conversar, para falar. Escolha bem as palavras. Converse, fale com o seu esposo, na frente dos amigos dele, na frente da família dele. Fale com respeito, fale com carinho. E eu tiro isso por mim, até hoje a gente comentou sobre isso, né, amor? Eu nunca destratei o Humberto na frente da família dele, na frente da minha família, dos nossos amigos. Isso é muito triste, é ofensivo demais. E tem tanta gente fazendo isso, eu já vi tanto isso perto de mim, sabe? Eu não tenho coragem, nunca tive, de chegar na minha sogra, no meu sogro e ficar falando mal dele. Isso é muito triste. Então, cuida das palavras que saem da sua boca para que você possa colher um casamento melhor, uma vivência melhor. Toma muito cuidado com isso, tá bom? E um conselho que eu quero dar para os dois... Gente, essa frase, assim, ela é maravilhosa. Eu sempre falo isso aqui em casa. É melhor ser feliz que ter razão. Essa frase é incrível. Não fica brigando para ter razão, sabe? Porque muito casal fica naquela rixa. Não, eu tô certo, eu tô errada, você tá errado, eu tô certo. Fica aquela confusão. Olha, se vocês estão no meio de um embate, você perceber que aquela discussão não vai acabar, sai fora, deixa pra lá. Se a discussão não vai ter fim, é melhor você parar. Deixa esse assunto até vocês se melhorarem para conversar sobre isso novamente e siga em frente. Não desperdice os dias com brigas sem sentido. Quantas vezes, né, amor, a gente desperdiçou dias, viagens, passeios por brigas mais idiotas da face da terra. Ou da raiva. Mais uma coisa aí, não. Da raiva quando eu lembro das coisas maravilhosas que a gente deixou de viver porque a gente era imaturo, era bobo e discutia por bobeira, sabe? Então toma cuidado com isso. Escolha ser feliz, para com esse negócio de querer ter razão. Tá bom? Vou deixar agora o Humberto dar os conselhos dele. É verdade. Não, eu faço um apanhado de tudo isso que a Sinara falou, né? E queria falar primeiro para as mulheres. Primeiro para as mulheres, um conselho para vocês. Às vezes falando assim, dá a impressão que tudo muito fácil, né? Ah, mas essa receita é muito fácil, mas é muito difícil de fazer. Essa é a sensação que dá. E a gente, por muito tempo, a gente procurava algo muito complexo para resolver algo que era muito simples. Então a gente não tinha graves problemas, ou na verdade a maioria dos nossos problemas nem era nossos. A gente sempre ajudou muitas pessoas do nosso ciclo de amizade, e às vezes a gente absorvia esses problemas. Então a gente nunca teve tantos problemas assim. Mas os pequenos problemas eles se tornavam grandes, porque a gente procurava uma resposta muito complexa para resolver um problema tão pequeno. E essa questão que a Sinara falou, de que há um momento certo para você conversar com o seu marido, com o seu namorado, com uma pessoa com quem você está se relacionando, isso tem que ser gravado na sua mente e você tem que colocar isso em prática, porque realmente é assim que funciona. Se você falar aquilo que você quer, ou aquilo que é justo, aquilo que é correto, não é que você não está na razão de falar, você tem o direito de falar, você deve falar, só não deve naquele momento. Porque é o seguinte, quando nós íamos discutir algo muito sério, ou estávamos brigados, algo nesse sentido,
A mulher, a Sinara, sempre falava muito. Então ela vinha, falava. E a minha posição como homem era, eu não quero falar. Eu não quero, não é agora que eu quero. Então a minha resposta para ela era o silêncio. E que para ela doía demais. Só que eu tinha um limite para escutar também dela. Então conforme ela ia falando, eu já ia maquinando aqui na minha mente o que eu ia falar para ela, o tiro de sniper, que ia headshot, pá! Entendeu? Que ia derrubar ela e ela ia parar de falar e ela ia pro quarto chorar. Essa era a minha estratégia. Pode ser que seja só a minha, não seja do seu marido, entendeu? Só que o mais grave disso tudo é o seguinte, porque eu procurava algo para falar que eu sabia que ia afetar ela, mas que não era verdade. Então, na maioria das vezes, eu posso dizer que 99% das vezes que você, mulher, foi ferida pela pessoa que você ama por palavras, ele não estava falando a verdade. Ele não queria falar aquilo, ele falou para parar, para cessar, para estancar aquele problema ali. Ou algo que ele precisava ouvir, mas ele não queria ouvir naquele momento. Aí ele vem com um tiro certeiro, te derruba, te abate e aquelas palavras que são muito poderosas vai ficar ruminando ali na sua cabeça, no seu coração e vai desgastando esse amor que ou foi forte ou é forte, enfim, vai se dilacerando com as palavras. Então essa questão ela é muito séria, entendeu? Ela é muito séria. E o meu conselho para os homens: não adianta, meu irmão, impor aquilo que você quer para uma pessoa que é totalmente diferente de você. Então, eu com a Sinara, eu queria muito que ela pensasse como eu penso, que ela agisse rápido como eu ajo, que às vezes ela fizesse algo desonesto, entendeu? Desonesto assim, fora do normal, fora da prática, mas ela, por ser extremamente correta, ela não fazia isso, eu ficava muito nervoso com isso. Então eu queria imprimir sobre ela o meu ritmo, entendeu? Às vezes na sua casa é diferente, né? Não sei, mas assim, não imponha o seu jeito de ser ou a sua forma de agir na sua esposa. Ela nunca vai ser como você, é diferente, entendeu? Ela é um complemento, ela veio para te complementar. Então, se você não entender isso, você vai ficar batendo cabeça igual eu bati por muito tempo. E foi muito tempo tentando imprimir isso. Que jeito? Alterando o tom de voz, frangindo a testa. Ah, o que a Sinara detesta, ela detesta. Vou botar um botox nele e falar com isso. Ela já veio me falar várias vezes, põe um botox aqui, porque aí quando você coloca, você ficar nervoso, você não vai conseguir frangir, vai ficar igual... igual os parentes que eu tenho aí. Beijo, seu Claes. Então não faça isso. Não faça isso. Procure entender que a sua esposa, ela é um ser diferente, com características diferentes. E que, na verdade, se você quisesse uma pessoa igual você não tinha casado com ela. Muito possivelmente você teria casado com um homem, entendeu? Então, não faça isso, tá? E o conselho para os dois Brasil acima de todos, Deus... Não, é melhor ser feliz do que ter razão, tá bom? Não, já é só brincadeirinha. Então é tá bom, isso, mas né? é muito melhor ser feliz do que ter razão. Não desperdice, a senhora já falou, a gente já desperdiçou muita coisa juntos, que poderia ter sido muito especial e por Verdade. ignorância, por grosseria, por causa das palavras, tudo foi por água abaixo. Isso aí. Gente, então é isso, hein? Vamos tomar cuidado com as palavras que nós usamos, né? Vamos ser mais carinhosos, mais românticos, viver melhor esse casamento aí, tá bom? A gente está muito feliz de poder compartilhar, né, a nossa vida com vocês, a nossa experiência e poder contribuir e ajudar. E eu quero agradecer cada pessoa que está me mandando mensagem, incentivando, né, compartilhando, falando, né, para outras pessoas para assistir. Estou muito feliz, tá bom? A gente agora está com um canal no YouTube, né? Entra lá, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, como é que o povo fala, galerinha?
E eu quero já fazer com vocês uma enquete aqui rapidinho de qual assunto que vocês querem que a gente converse na semana que vem. São 2 assuntos interessantíssimos que a gente separou aqui e eu queria ver a opinião de vocês. O que vocês acham? A gente fala sobre as diferenças entre homem e mulher, as diferenças entre nós, ou a gente fala sobre relacionamento abusivo e os ciúmes? E aí, gente? Então, o primeiro... As diferenças entre nós. E o segundo? Ou sobre o relacionamento abusivo. Ciúmes, né, também, junto com ele. Relacionamento abusivo entra muito essa questão de ciúmes, né? Seu cônjuge, seu parceiro. E aí, preciso de ouvir algumas pessoas aí. Quem que vai falar pra nós? Qual assunto vocês preferem? A Adriele falou as diferenças. O Ailton, o relacionamento abusivo. Fernanda, diferença. Muita mulher louca por aí. É verdade. Tem 2 pontos pro relacionamento abusivo, 5 pontos pra diferença entre nós. Vamos falar sobre as diferenças, depois a gente vê, quem sabe entra na próxima sobre o relacionamento abusivo, né? Pode ser, gente? Fechou, então? Acho que é isso, né? Então, combinadíssimo, semana que vem nós vamos conversar sobre as diferenças entre nós, né? Homem e mulher, vai ser bem bacana. Tem muita coisa legal pra gente comentar com vocês. E para quem escutou o comecinho da live e começou um relacionamento já com problema no namoro, dá tempo de corrigir, entendeu? Segue a dica aí, faz aquela jantinha, luzinha de vela, compra um vinhozinho, dá uma namoradinha e depois expõe o que você não gosta. Isso aí. Entendeu? Não pode deixando a coisa acontecer, a vida passar, as mágoas aumentarem e você chegar lá com 15, com 20 anos, 30 anos de relacionamento e falar assim, agora não dá mais. E abandonar todo esse tempo, toda essa história, jogar fora, porque não falou, porque não é questão... Não tratou, né? Não tratou o problema, então dá para corrigir. Não desista, gente. Não desista Mas do tem seu que casamento. ser estrategista, não dá bobeira, não. Não dá, não. Depois em alguma live eu vou comentar com vocês de uma teoria que eu vi que eu achei topíssimo e vou comentar com vocês na próxima, tá bom? Beijo pra todos. Tchau. Obrigada. Beijo. Vai ficar salvo, tá? O Isso, vídeo vai ficar salvo no Instagram e no YouTube, tá bom? Beijo. Tá fazendo igual